Exercício número 1 da aula 94 do terceiro ano do ensino médio. Calcule a área de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio 9 centímetros. Então veja bem, o que é que nós estamos querendo saber? Nós queremos saber a área que tem este quadrado, né? E esse quadrado ele está inscrito numa circunferência. Como é que eu sei que ele está inscrito numa circunferência? Porque os vértices desse quadrado são pontos da circunferência. Agora, uma coisa importante para a gente saber. Esse centro do quadrado, ele coincide com o centro da circunferência. Certo? Então, veja bem. Por que isso aqui vai ser importante para a gente saber? Porque esta distância aqui, ó, esta distância que vai desse centro O até o lado B, o vértice B, ou o vértice A, ou o vértice D, ele tem o valor exatamente do raio da circunferência. Nós sabemos que para calcular a área do quadrado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Então, na verdade, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o valor desse L aqui, ó, esse lado. Para daí multiplicar lado vezes lado e encontrar a área. Pois bem, agora nós vamos começar, então, a trabalhar com os valores que a gente tem. Vejamos. Para a gente calcular a área desse quadrado, o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber o valor do lado. Só que o raio dessa circunferência, que nos é fornecido, eu sei o valor. Eu sei que esse valor aqui é exatamente 9 centímetros. Tá? Agora, o que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar um segmento que vai do ponto O até exatamente a metade do lado do quadrado. Esse pedacinho que eu desenhei aqui, ele corresponde ao apótema. Tá? O que é o apótema? Apótema é um segmento que vai do centro da figura, no caso do centro do quadrado, e corta, vai até a metade do lado dessa figura, formando um ângulo de 90 graus. Esse segmento verde aqui é aquilo que eu chamo de apótema. Certo? Agora vejam o que acontece nesse probleminha aqui. Nós estamos dizendo, então, que o raio mede 9, tá? E eu preciso saber o valor do lado. Veja bem, você concorda comigo que esse comprimento aqui também mede L? É o lado, é um quadrado. Agora, o apótema no quadrado, ele tem exatamente a metade do valor do lado. Ou seja, este pedacinho verde aqui, que é o apótema, tem exatamente a medida L sobre 2. Ok? Agora vejam, que figura que se formou aqui? Vou destacar aqui para a gente dar uma olhadinha. Se formou exatamente um triângulo retângulo. Tá? Esse pedacinho aqui, como o apótema vem até o meio, então significa que esse pedaço aqui debaixo do triângulo retângulo também é L sobre 2. Então, eu tenho L sobre 2, L sobre 2 e 9. O que eu posso aplicar num triângulo retângulo? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mas se a gente analisar esse triângulo aqui de dentro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, aqui é o 9. 9 ao quadrado, que vai ser igual ao cateto. Um dos catetos aqui é o apótema, que é a mesma coisa que L sobre 2 elevado ao quadrado. E o outro cateto corresponde à metade do lado desse nosso quadrado. Então, é L sobre 2 também elevado ao quadrado.
Não sei se vocês conseguem perceber comigo, mas só sobrou uma incógnita. Só sobrou o valor do lado. Se eu descobrir o valor daquele L ali, descobrindo o valor de L, é só substituir aqui na fórmula da área do quadrado e eu consigo descobrir esta área. Então vamos lá. 9 ao quadrado é 81. Agora, L sobre 2 elevado ao quadrado. Sempre que eu tenho uma fração, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador à potência. Ou seja, L elevado ao quadrado vai dar L ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Mais L elevado ao quadrado é L ao quadrado e 2 elevado ao quadrado também vai dar 4. Certo? Vou puxar aqui para cima para continuar a minha conta. Então vejamos, eu tenho 81 que vai ser igual. Agora aqui eu tenho uma adição e nesta adição de frações, os dois denominadores são iguais. Quando os dois denominadores são iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então, eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, o 81 vai ser igual. Se eu tenho um L ao quadrado e vou somar com um L ao quadrado, significa que eu vou ter 2 L's ao quadrado sobre 4. Agora, para continuar essa minha conta, eu vou usar uma simplificação de frações. Eu vou simplificar o 2 e o 4. Vou simplificar por 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Então, sobrou 81, que é igual. Perceba aqui comigo, ó. L ao quadrado sobre 2. Certo? Então, vamos lá. O meu objetivo é descobrir o valor do L. Então, isso significa dizer que esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 81 vezes 2 igual a L ao quadrado. Eu não vou multiplicar o 2 vezes 81 para mostrar o que acontece aqui. Por que eu não preciso multiplicar por enquanto? Então, vejamos. Esse L ao quadrado, eu quero descobrir o valor de L, e aqui eu tenho L ao quadrado. Para tirar essa potência aqui, eu passo para o outro lado como raiz. Então, na verdade, eu vou ter L igual a raiz quadrada de 81 vezes o 2. Por que eu deixei a multiplicação e não já multipliquei, não fiz o produto entre eles? Porque quando eu tenho a raiz de uma multiplicação, eu posso separar, ó. Então, é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de 81 vezes a raiz quadrada de 2. Mas qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Raiz quadrada de 2 não tem uma raiz exata, inclusive é uma raiz irracional. Então, eu deixo ele dentro da raiz. Qual é o valor de L, então? O L vai ser igual a 9 raiz quadrada de 2 centímetros. Vou deixar assim porque agora eu vou achar a área do quadrado. Vou voltar lá para cima e vou resolver esta minha conta aqui, que fala da área do quadrado, tá? Então, a área nada mais é, vou só separar aqui as minhas contas, tá? Então, esta área, que é a área do quadrado, vai ser igual a 9 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Vou ter que resolver essa continha aqui. Como é que eu resolvo essa conta? Eu vou elevar tanto o 9 quanto a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 9 elevado ao quadrado. Aqui é um vezes, né? Está multiplicando. Raiz quadrada de 2 também elevado ao quadrado. Então, esta área vai ser igual a 9 ao quadrado é 81 vezes. Agora, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. O que acontece aqui, ó?
Sempre que eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu vou simplificar. As duas vão se anular. Tá? O que é que sobra? Sobra só o número que está dentro da raiz. Nesse caso, o 2. Então, a área vai ser igual a 2 vezes 81, 162 centímetros quadrados. Pronto, achamos a área daquele quadrado. Observando aqui, ó, nós vamos verificar que a letra D, 162 centímetros quadrados. Eu só vou aproveitar aqui para resolver aquela raiz quadrada de... Por que cortou raiz quadrada com elevado ao quadrado? Porque, na verdade, aconteceu isso, ó. Vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Né? É a multiplicação. Quando eu tenho essa situação, eu posso deixar os dois dentro da mesma raiz. E 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de quanto raiz quadrada de 4 é 2. Por isso que aconteceu aquele corte ali que a gente falou. Na matemática não existe milagre, tá? Existe sempre uma explicação. Portanto, a resposta da número 1 é a letra D. Exercício número 2. Qual é a altura do triângulo equilátero inscrito, cujo apótema mede 2,5? Então, precisamos lembrar o que significa um apótema. Apótema é um segmento de reta que vem do centro da figura até exatamente a metade do lado. Então, ele divide o lado aqui em dois pedaços exatamente iguais. E ele forma um ângulo de 90 graus com este lado, certo? Isso é o apótema. Pois bem, acontece que no triângulo equilátero, este apótema aqui, ele tem exatamente, tá? Então, o apótema é exatamente igual a 1/3 da altura do triângulo. Ou seja, a altura, o que é a altura de um triângulo? É um segmento que vem de um vértice até o lado oposto e forma um ângulo de 90 graus. Então, se a gente fosse dividir essa altura em 3 pedaços, significaria exatamente o seguinte, que esses 3 pedaços teriam a altura, ou seja, teriam o comprimento daquilo que a gente conhece como apótema, tá? Que é essa distância em vermelho. Então, aqui, se o apótema mede 2,5, significa que aqui, até chegar ao topo, tem 2,5 e aqui também tem 2,5. Ou seja, a altura total desse triângulo é igual a 7,5 centímetros. Letra C.